Existe na grande maioria das pessoas o desejo de ser feliz. Desejo esse normalmente associado aos prazeres da carne, normalmente associado ao dinheiro e às coisas boas que ele pode nos proporcionar, normalmente associado a pessoas. Eu não consigo ser feliz se eu não tiver alguém do meu lado, se eu não estiver compartilhando, se eu não tiver dinheiro, se eu não estiver num lugar junto com os amigos, bebendo. O contexto de felicidade, infelizmente, que a gente tem, ou que a grande maioria das pessoas tem, é esse. No entanto, o segredo de ser feliz é absolutamente diferente daquele que a gente pensa com a nossa cabeça, é diferente do segredo que Jesus conta logo no início do seu ministério, no Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Na verdade, nós vamos entender hoje que não dá para ser feliz sem um contexto espiritual, sem a presença do Senhor na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar esta semana no Buscando Jesus. O segredo de ser feliz. O Sermão do Monte está em Mateus 5, a partir do verso 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia! Logo depois, o Senhor continua dizendo que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aquilo que nós somos chamados a ser, nós, os talmidins, o Senhor, os discípulos, somos chamados a dar gosto, fazer a diferença no mundo ou no meio aonde estamos e sermos luz. Não que de nós ou que em nós exista alguma coisa boa, não. Pelo que Ele nos ensina e pelo que Ele acende em nós, a luz que Ele acende em nós, através do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Eu confesso para vocês que quando o Senhor me deu esta palavra, bem no início da semana, eu falei com meu marido assim: olha, deixa eu te falar, eu acho muito difícil falar das bem-aventuranças. E eu ouvi, eu li. Depois eu tive uma semana no meio, até o fim dela, bastante agitada com outras coisas que eu gosto, com presentes que Jesus proporcionou para mim, que foram maravilhosos nesta semana. E depois eu, lendo, eu parei e escrevi, e eu confesso que eu aprendi que bem-aventurado quer dizer abençoado, e que na tradução do grego quer dizer feliz, um estado de felicidade. A pessoa que é
abençoado. E é claro, esta bênção é abençoado por Deus. Queridos, eu sei que vocês que me ouvem entendem, eu não estou aqui para pregar a palavra ou dar aula de teologia, eu não me sinto capacitada para isso. Nós temos pessoas que estudaram para isso, tanto quanto eu estudei para executar a minha profissão, né? E estudo até hoje. O que eu venho aqui com o propósito, já há mais de 20 anos levando a palavra de Deus, é trazer para nós uma realidade da semana, da revelação de Deus. E o Senhor diz, bem-aventurados, ou seja, a gente procura ser feliz. Numa época dessa, nós associamos a nossa felicidade à mudança de governo. Nós associamos que seremos mais felizes se as coisas mudarem com relação aos homens. Nós acreditamos que nós seremos mais felizes e buscamos, crescer profissionalmente para ganharmos mais e conseguirmos mais coisas, mais dinheiro e mais condição, de sairmos, passearmos, seja o que for. Eu não estou condenando nada disso, mas sem precedente nenhum pela palavra de Deus, assim como eu tenho aprendido, o que Jesus diz é que nada disso pode dar a felicidade que Ele dá. Bem-aventurado, e aí eu vou descrever hoje, pela palavra de Deus, algumas características das pessoas que são felizes. Olha, eu não conheci muitas pessoas muito ricas na vida. Eu conheci algumas. Tinham uma realidade bastante diferente da minha e eu não estou de forma alguma condenando quem deseja crescer, porque senão eu estaria me contradizendo, já que na minha profissão eu também busco conhecimento e busco trabalhar até hoje. E mesmo para aquilo em que fui vocacionada nesse ministério, de levar a palavra de Deus, também eu aprendo e aprendo com os meus irmãos e eu não acho que isso é errado. Ouvir do Espírito Santo e buscar aprender daquilo que Ele quer. O erro está em acreditarmos que só esses fatores circunstanciais vão nos fazer felizes. O erro é acreditarmos que nós podemos conseguir isto, ser felizes de nós mesmos ou por nós mesmos. Por isso, algumas poucas pessoas que eu conheci que tinham muita condição, em outro lugar diferente daqui. Essas pessoas muitas vezes possuíam carros, uma média de pelo menos 4 carros por família, num lugar distante daqui. Condições financeiras, empresas, reservas, e ainda assim elas não possuíam uma coisa maravilhosa chamada de paz. Poucos conheciam a paz. Por quê? Porque esta paz que todos sabem falar o nome, paz, em todos os idiomas, ela não é uma paz que o mundo sabe pregar, uma paz da bandeira branca. Ela é simplesmente não fazer guerra, ou seja, não chegar às últimas circunstâncias. Mas não tem a ver com a paz de espírito, com a paz que só Cristo pode te dar. E você pode fazer, e eu acho que deve, fazer prova das palavras que eu estou fazendo aqui. Não só orando, mas fazendo prova mesmo, como ele disse. E essas pessoas não possuíam a paz, muitas delas, porque paz é um atributo que vem direto do príncipe da paz, de presente para nós. E o nosso príncipe da paz é Jesus. Amém? É uma paz que você consegue sentir mesmo no meio às circunstâncias adversas. É um desejo de não ferir as pessoas. Por quê? Porque o Senhor não fere você. Então, com relação à palavra, ao sermão das bem-aventuranças, elas vão além das perspectivas humanas. Por quê? Elas referem-se a valores espirituais. Nela, o Senhor trata de uma nova lei, não uma lei que aqueles homens, aqueles religiosos da época exerciam, muitas vezes vivendo em condições tão maravilhosas, com o povo passando fome, muito oprimido, pagando impostos que eles não tinham condições de pagar. Não era sob essa lei religiosa,
era uma nova lei que ele veio inaugurar, uma lei baseada no amor, uma lei que não era baseada no seu merecimento, já que muitas das pessoas que passavam por dificuldades naquela época, isso era associado que elas estavam com algum pecado ou alguma coisa, como se fosse alguma punição de Deus, não é? Durante muito tempo, a religião atribuiu isso desde a época lá dos judeus, depois a Inquisição, muitas vezes como ter uma pessoa doente na família, como ter pouca dificuldade financeira, uma punição de um Deus. Ah, meu Deus, imagina, é colocar mais fardo ou é atirar em cão que já está praticamente morto, não é isso? Então ele trata de uma nova lei, ele fala de um novo rei, que não era o rei que eles esperavam. Eles esperavam um rei que pudesse livrá-los da opressão dos romanos, literalmente um rei político. E ele vem falar que ele é o rei dos reis. Ele traz um novo povo, que é o povo que o Senhor Jesus veio formar e que ele veio chamar até hoje, que é o povo que ele chama de povo dele, o povo de Deus. Ele fala de um novo reino, que não é um reinado de homens, mas que é o reino de Deus. Aleluia! Na verdade, queridos, o sermão das bem-aventuranças apresenta todas as características de Jesus. E aquelas características que nós precisamos ser pequenos cristos e imitarmos para que nós consigamos ser sal na terra e luz do mundo. Ele diz que quando a gente acende uma luz, ela é colocada no alto para iluminar. Então eu não sei qual é, isso não tem a ver com os meus valores, nem com as minhas qualidades, tem a ver com a luz que o Senhor acendeu na nossa vida. Então eu não sei o seu círculo de pessoas, o seu trabalho, os seus amigos ou a sua casa. O Senhor te chama para ser luz aonde você for. Aleluia! E aí a primeira das bem-aventuranças, o Senhor diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu nunca entendi isso. Inclusive quando eu era nova tinha uma expressão assim, fulano é pobre de espírito, como se fosse um defeito. Na verdade, ser pobre de espírito é uma qualidade, é entender que sozinho você é pobre e que a sua vida depende de Deus. O pobre de espírito é uma pessoa humilde quanto a si mesmo. Ele sabe que a felicidade ou a vida ou a sua provisão não dependem dele mesmo, dependem de um Deus que cuida dele, que o ama. Então, nesse sermão inaugural, o Senhor está absolutamente começando, falando que os orgulhosos não vão entender. Eles não podem, olha aqui, deles é o reino dos céus. As pessoas que se bastam, as pessoas cheias de si mesmas, não vão conhecer o reino dos céus. Porque você se está cheio e se sente cheio, como que o Senhor vai encher com os valores que são deles? Não é? A segunda característica, o Senhor diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse choro não tem a ver com o seu choro de tristeza, não tem a ver com o seu choro de revolta. Até Judas chorou, né? E eu não quero aqui falar dele, mas se ele tivesse no choro se arrependido, né? Eu sei que tudo para ser consumado precisava que ele fizesse isso. Mas, na verdade, o choro não é de raiva, é um choro de quebrantamento, é um choro em que você consegue entender e reconhecer as suas limitações. Por mais que eu tente, por mais que eu queira ser bom, por mais que eu queira errar menos, eu me enxergo na minha perspectiva humana e eu falo assim, Espírito Santo, eu simplesmente não consigo se o Senhor não me ajudar, porque eu ainda tenho em mim, infelizmente, uma natureza humana que me trai. Ela é uma natureza má. Ela não me permite fazer aquilo que eu sei que é certo fazer. E mesmo que ninguém saiba, às vezes eu estou pensando coisas erradas, eu estou pensando mal do outro, e imediatamente o Espírito Santo me traz para o foco.
E nessa hora eu tenho uma vontade de chorar e falar assim, meu Deus, quanto tempo já passou e eu ainda não dou conta. Eu preciso ser melhor. Me ajuda, Espírito Santo. Esse choro é pela sua situação pequena perto da grandeza de Deus. E é um choro pela situação daqueles que não conhecem a Deus. Não é pena das pessoas, é um estado de compaixão do amor de Deus em ação. O mesmo carinho que é aplicado a você, o mesmo amor que é aplicado a você por Deus, Ele espera que você aplique com os outros. Isso é diferente do que os religiosos da época faziam. Existiam 2 pesos e 2 medidas, talvez 3 pesos e 3 medidas. Não importa. O que importa é que Jesus, queridos, veio romper essas diferenças da religião que sempre existiu para uma religião acolhedora, de amor. Ah, mas você está falando de amor, você tem que entender que a gente precisa ser transformado. Essa é uma fala que está nos lábios de muitas pessoas hoje das igrejas. Jesus é amor, mas Ele também exige que você muda. Sim, Ele espera que você muda em consequência desse amor, mas Ele sabe que essa mudança ela é feita enquanto e vai ser feita enquanto você viver através do Espírito Santo de Deus. Se você se considera pronto, você não é humilde. E se você não é humilde, você não merece o reino de Deus. Eu não estou aqui para ensinar. Eu tenho certeza de que existem pessoas muito melhores do que eu para fazer isso. Eu estou aqui, repito, cumprindo a minha missão de falar com vocês a mesma forma, a revelação que Deus falou comigo. Amém. Aleluia. Os bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. Reparem que da mesma forma que pobre de espírito não era bem interpretado, né? Os mansos, muitas pessoas consideram os que choram pessoas fracas. Existem lugares em que você precisa engolir o choro e não chorar, porque quem chora é fraco. E assim como o manso, o que a gente vê como manso, fulano é um manso, não é assim que a gente fala? Como se fosse tudo característica ruim. O manso, quando você vai traduzir, e eu vi isso em muitas línguas, mas muitas línguas ele quer dizer doce. Então, manso não é uma pessoa que explora a outra, não é uma pessoa que não trabalha, não é uma pessoa que fica nas costas da outra. Não, Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia! Esse manso é doce. Olha, vocês conheceram alguém mais doce que Jesus? Ele não exerceu nenhum tipo de violência, nada contra ninguém. E é isso que Ele espera. Se Ele era manso e foi manso, Ele deseja e espera que você seja manso. Ele não deseja que você seja iracundo, brigão, que fala as coisas que vêm na sua boca, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. E o coração de pessoas amargas vomita amargura. O coração de pessoas violentas vomita violência. Isso é muito triste. Ontem eu estava voltando de viagem e havia um acidente na estrada. E existiam muitos carros parados. E existia uma mulher deitada, já sendo socorrida. Com certeza ela era motorista de um veículo, toda imobilizada. E naquela hora eu comecei a clamar a Deus, mas eu tinha certeza que outras pessoas já tinham parado, prestado socorro, o SAMU estava lá. Então os caminhões começaram a vir devagar, tinha muito movimento na estrada. E aí passa um homem bem em frente daquilo tudo, iracundo, e ele xinga, ele fala um nome horroroso, com uma expressão horrorosa, que choca tanto as pessoas paradas de um lado, quanto aqueles que estavam ajudando com aquela mulher deitada no chão. E eu olhei naquela hora, viu, queridos, não é porque eu sou boa, é o próprio Espírito Santo. E eu pensei assim, falei com meu marido, falei, nossa, quanta ira! A boca só fala o que o coração está cheio. A boca só expressa aquilo que você se alimentou ou aquilo que você anda alimentando. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado,
comece a pensar no que você está pensando, porque o que você está pensando, você vai encher teu coração. E o que você enche teu coração, você vai soltar pela boca, ferindo tantas vidas, sendo absolutamente inconveniente. E quando eu ouvi aquilo tudo, acredito, eu falei, tem misericórdia, meu Deus, porque não é possível, frente a um estado desse, uma pessoa soltar e ser tão iracunda assim. Os mansos são como Jesus, não provocam violência. Nós estamos num período onde nós temos a liberdade, né, no nosso país de votarmos, e eu não vou misturar política com religião de forma alguma. Mesmo porque eu não falo de religião, eu falo de Jesus, mas Jesus fala de conduta. Então, um caráter violento, quando você expressa um caráter violento, você já está perdendo a razão. E não está perdendo a razão porque está a favor desse ou daquele, porque você tem a liberdade de escolha, né? E o Senhor respeita a liberdade, mas você não tem o direito de ferir o teu irmão. Isso não. Eu oro para que nesse período, no nome de Jesus, essas coisas não aconteçam. Mas vamos lá. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que justiça é essa? A nossa justiça? Não, eu vou fazer a minha justiça. Não. Nada disso tem a ver com você. A justiça aqui tem a ver com Jesus. Ele é que é o justo. Ele é que é a minha justiça. Quando eu vou orar, Deus não olha a Sandra. Se Ele olhar a Sandra, Ele nem para comigo. Ele olha o sangue de Jesus que me comprou. Ele não me vê, Ele vê Cristo, a minha justiça. E Ele me recebe por amor ao seu Filho que me acolheu. Aleluia. Essa é a justiça. E eles serão fartos. Por quê? Eles não têm que praticar a própria justiça, não. O Senhor vai cuidar deles. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia? Graça é você receber de graça, sem ter merecimento as coisas. Nós recebemos de Jesus. Agora, o que é misericórdia? É você não receber aquilo que você deveria receber. Ou seja, você faz errado, você deveria receber uma punição, mas você recebe de Cristo misericórdia. E desta forma com que você recebe misericórdia, o Senhor quer que você exerça para com o próximo a mesma misericórdia que Ele exerceu com você. Da mesma forma que Ele não puniu você por aquilo que você fez, Ele espera que você seja misericordioso com as pessoas e, com certeza, quem faz isso entende a lei do retorno, entende plantar e colher, você alcançará a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha que coisa linda. Os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo de uma pessoa que ama Cristo? Ver a Deus. E isso parece assim, nossa, né? É muita ambição ver a Deus. Eu não diria ambição, eu diria um alvo. Em Mateus 15, 19, Jesus disse que do coração, olha só, a boca fala que o coração está cheio. E em Mateus 15, 19, Jesus disse que do coração procedem maus desígnios. Quais são os maus desígnios? Prostituição, adultério, furto, blasfêmia, tudo aquilo que é ruim, né? Do coração procedem, né, os maus desígnios, aquilo que vai ferir o outro, aquilo que vai matar o outro. Às vezes não é uma arma, é uma palavra maldita, é uma palavra mentirosa, não é? Isso não vem de gente que tem o coração limpo, não. E só pode ser puro de coração aqueles que reconhecem seus pecados. Então, quem que é puro de coração? Aquele que sabe que esse coração precisa ser purificado. Eu acabei de contar aqui uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes o meu pensamento, não falei com ninguém, mas o meu pensamento não é bom. Então a lei de Deus não é pelo aquilo que eu expresso, já começa por aquilo que eu penso. Porque o homem vê o que eu faço, Deus conhece o meu coração. E Ele espera que o meu coração seja puro. E eu espero
que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para me purificar, porque sozinha de mim mesmo eu tenho certeza que eu não conheço. Por fim, bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque quem que traz a paz? O reino que ele veio pregar, o reino aonde o rei era esse rei dos reis, não era um rei, monarca comum. O reino que ele veio pregar tinha um rei que era Jesus, que era um príncipe, o príncipe, né, que era o filho do rei, do Deus, do rei dos reis, que é Jesus. Jesus era o príncipe da paz, é o nosso príncipe da paz. Então nós recebemos essa paz. Não, eu não tenho paz. Não, você não tem paz porque você precisa conhecer Jesus. Porque essa paz não é um atributo que você consegue. Então, eu não consigo. Vocês acham que a vida toda eu tive paz em tudo que eu fiz? Não. E até hoje, se eu não sinto paz em determinadas questões, o que a palavra me diz? A paz seja o árbitro das suas decisões. Então, se você não tem paz, ora, fala com o Senhor. Senhor, eu não estou sentindo paz nessa viagem. Eu não estou sentindo paz nesse acordo. Eu não estou sentindo paz nessa sociedade, porque o Senhor vai te direcionar. Por quê? Porque a paz seja o árbitro das suas decisões. Mas quem é o doador da paz? O nosso príncipe da paz, descrito em Isaías. Olha, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já disse que o Deus forte, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, viria para nós. É Jesus. Enfim, os últimos serão os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você sofre alguma perseguição, e não vale aqui, queridos, nenhum tipo de vitimismo. Porque às vezes a gente vê, né, o religioso vítima, assim mesmo, está perseguindo porque a gente é cristão, e aí o inimigo fica furioso. Tudo isso procede, é fato, mas isso não é para que a gente aproveite a situação como se a gente tivesse certo e nos transformássemos em vítimas. Não, isso aí é perseguição. Todas as vezes que somos perseguidos por causa do Senhor e Ele cuida de nós, isso envolve da parte dEle uma recompensa. E qual é essa recompensa? Ter o reino dos céus como nosso. Aleluia! Então, eu queria que você entendesse. Ser pobre de espírito, o reino dos céus é seu. Chorar, o reino dos céus te consola, o dono do reino dos céus, o Espírito Santo é consolador. Manso é aquele que simplesmente não é mau. Ele é doce, ele não azeda os lugares em que ele está. Pelo contrário, ele é doce no proceder, ele é doce no falar. Misericordioso, porque alcancei misericórdia de Cristo. Limpo de coração, limpo, puro de coração. É aquele que se afasta, ele não quer se associar a nada disso que é ruim, a furto, blasfêmia, palavras mal faladas, e aí vem com todas as coisas. Ele tem um coração limpo. Então vamos lá, queridos. Essa é a descrição de quem? Essa é a descrição de Sandra? Essa é a descrição de Cristo e do reino que Ele veio implantar aqui. Um reino que não fica velho, um reino que não perde os valores, um reino que sempre começa a ser trabalhado de dentro para fora, porque é Ele que me conhece e Ele sabe o que Ele espera de mim. O sermão do Monte das Bem-aventuranças é o segredo para nós da verdadeira felicidade. E ser feliz é se considerar pobre de espírito e por isso dependente do Espírito Santo de Deus. É ser doce,
Ser feliz é ser doce. Ser feliz é não querer o mal dos outros. Ser feliz é tirar o azedo do coração e permitir que Jesus adocique ele através do Espírito Santo. Ser misericordioso com as pessoas, da mesma forma que Deus te abençoou sem você merecer. O Senhor espera que sejamos os pequenos cristos e que, no futuro, para a honra e glória do Senhor, a gente possa vê-lo, que é o desejo de todo aquele que ama Cristo, é ter com Ele. Nessa hora eu agradeço, eu quero ser uma bem-aventurada. Nós somos chamados para ser. E essa palavra veio porque Jesus quer te dizer no início da semana, se você parou para ouvir, se o Espírito Santo permitiu que você clicasse, né? E às vezes me ouvindo pela primeira vez, não é quanto a mim, é quanto ao Espírito Santo. Grande é Ele, a revelação da palavra dEle, é só que eu só transmito para vocês aquilo que eu ouvi e eu aprendi com o Espírito Santo. E o Senhor está te dizendo, você é bem-aventurado. Eu não sei o que as pessoas pensam de você, mas eu tenho para você uma vida de paz. Eu tenho para você uma vida de alegria. Sabe por quê? Porque você é chamado para pertencer a este reino, aonde o rei é o Rei dos Reis. E você recebe o amor deste maravilhoso conselheiro. Você tem um amparo dele. Ele diz, você tem valor para mim, filho. E eu te chamei para ser feliz. Mas então por que eu não sou? Porque você está fazendo depender a sua felicidade de fatores visíveis, de fatores circunstanciais, de fatores humanos. Faça depender a sua felicidade de Deus, de Cristo. E seja um bem-aventurado no nome de Jesus, para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Justiça de Deus.